Eu tenho estudado cada vez mais sobre o YouTube e eu tenho visto muitos vídeos de gente com canais de diferentes tamanhos e eu identifiquei um padrão que eu acho que eu devia começar os meus vídeos assim. É o padrão do estabelecer likes. É uma galera que diz que, vamos lá, este vídeo vai ter que ter 30 mil likes. E aí as pessoas ultrapassam esse valor e é só isso. E aí então a gente vai estabelecer aqui um valor de 10 likes para esse vídeo. Pra gente entrar neste ritmo do YouTube. Mas o tema desse vídeo não é esse. O tema desse vídeo é outro. A gente sabe que a linguagem é uma coisa que une a todos nós no mundo. É o que faz as coisas fazerem sentido no nosso mundo. Desde que a gente nasce é assim que é. O choro, o riso, um olhar, um toque. É a maneira através da qual a gente se comunica com o mundo e com as pessoas ao nosso redor. E uma das características desse comunicar é o desejo, é um desejo meio nosso, meio intrínseco, eu acho de pertencimento. A gente quer pertencer a uma comunidade, a gente quer fazer parte de uma comunidade e a gente faz parte dessa comunidade através da expressão dos nossos pensamentos, das nossas reflexões, tudo isso por via da comunicação, tudo isso através da linguagem. E para que isso aconteça, os nossos pensamentos têm que fazer sentido, digamos assim, dentro dessa comunidade. Então, é como se você compartilhasse com essa comunidade um certo sentido de verdade. Aquilo que esse grupo de pessoas acredita que seja certo ou que seja errado, porque as comunidades compartilham desses sistemas ainda binários, daquilo que está certo, o que está errado, o que está bom e o que está ruim. É claro, imagine que você tem bilhões de comunidades aí diferentes, elas estão de alguma maneira intercaladas. Pode ter uma verdade do meu grupo que é a verdade do seu grupo também, mas uma outra verdade que é do meu grupo e que não é do seu grupo, e assim vai. E cada um de nós, apesar de fazermos parte dessas comunidades, cada um de nós tem as suas vivências, tem as suas experiências, tem aquilo com que a gente se sente confortável ou não se sente confortável. E é assim que a gente vai se agrupando e vivendo nesse mundo. E por que eu tô falando tudo isso com você? Porque quando você manifesta um pensamento, você estabelece um diálogo com uma ou mais pessoas que estão participando desse seu compartilhar um pensamento. E não está escrito na nossa testa a qual comunidade nós pertencemos, a qual grupo de pessoas nós pertencemos. E de novo, por que nós estamos falando sobre isso? Nós estamos falando sobre isso porque eu tava vendo um vídeo da Luísa, do canal Tá Querida, você certamente conhece a Luísa, e ela tava falando sobre insegurança. E enquanto ela falava sobre a insegurança e de maneira geral e com experiências pessoais, ela falava sobre a maneira como as pessoas falam as coisas pros outros, os comentários que a gente faz pros outros. E quando eu falo dessa coisa da verdade, dos grupos, eu quero puxar isso pro ambiente de trabalho, para dar um exemplo. Muitas vezes a gente externa comentários achando que aquela comunidade ao qual a gente está fazendo parte naquele momento, e agora é, sei lá, o pessoal do escritório, do grupo de trabalho, grupo de vendas, a gente diz uma coisa, muitas vezes imaginando que os outros coadunam com aquilo que a gente está falando, concordam com aquilo que a gente está falando. No entanto, nós viemos todos de várias comunidades diferentes para aquele espaço de trabalho. E muitas vezes aquilo que é certo para você não é certo para mim. Mas porque muitas vezes a gente acha que todo mundo concorda com o que a gente pensa, e porque a gente acha que o nosso grupo é o grupo correto, a gente acaba externando absurdos impropérios e ferindo as outras pessoas. Me chama a atenção que a gente se coloque nesse lugar do dizer aquilo que pensamos sem antes pensar nisso que eu disse agora. Nesse pressuposto de que fazemos todos parte de diferentes comunidades. E mais do que isso, de que cada vez mais essas comunidades estabelecem as suas verdades ou juntas pensam que são as suas verdades, os seus entendimentos de mundo, e cada vez mais, portanto, essa verdade única, seja ela qual for, ela vai sendo destroçada. Eu vou dar um exemplo de uma coisa mais antiga e que tem a ver com as mulheres. As mulheres antes ficavam em casa, elas eram entendidas apenas como histéricas, elas não tinham direito de trabalho, elas eram entendidas como seres inferiores, biologicamente, inclusive. Isso já foi um lugar comum, as pessoas entendiam assim, em geral.
As sociedades hoje elas estão organizadas de tal maneira em que se questiona muito isso, já se colocou essas informações biológicas abaixo e cada vez se questiona mais isso socialmente. Então pode ser que você, dentro do seu espaço de trabalho, faça uma piada machista, porque acha que todas as pessoas concordam. Qual é o problema disso? O problema é que muitas vezes a pessoa que é ofendida não vai dizer nada. Porque no caso do trabalho, por exemplo, muitas vezes as pessoas se sentem constrangidas em gerar conflitos dentro desses espaços. E acabam por se ferir e se fechar diante de tais comentários. E aí, nessa hora, linguagem é poder. E esse poder está disseminado em vários espaços. Eu não estou falando só se você é o chefe, você faz um comentário absurdo para uma funcionária. Às vezes, colegas de trabalho trocam comentários desagradáveis, mas não dizem que acharam aquele comentário desagradável por ter medo de retaliações de outros indivíduos ou daquele indivíduo que não necessariamente está acima hierarquicamente dentro da empresa. Eu vou te dar um exemplo bobo, que é um exemplo meu. Eu tinha um colega de trabalho, não tínhamos intimidade, e esse colega de trabalho uma vez veio falar sobre o meu cabelo branco. Em alguns momentos eu deixava o meu cabelo sem pintar, hoje eu não pinto mesmo. E nessa época, às vezes, eu demorava pra pintar o cabelo. E esse indivíduo, ele chegou pra mim, sequer me disse bom dia e começou a fazer uma piadinha sobre o meu cabelo. Eu, que costumo ser bastante dinâmica, eloquente, rápida no gatilho, fiquei sem graça e só dei um sorrisinho. Todas as outras vezes que eu encontrei com esse sujeito, eu tinha medo que ele pudesse dizer a alguém do nosso convívio, as pessoas que estivessem em volta, a mesma piada que ele fez pra mim isolado, e que essa piada se transformasse como se fosse uma tarjeta, uma etiqueta para aquilo que eu era dentro do ambiente de trabalho. E aí, de novo, muito provavelmente, na comunidade em que esse sujeito vive, as piadas com o outro, com aquilo que ele é, são correntes, não necessariamente bem-vindas, mas correntes. E aí, às vezes, a pessoa nos questiona sobre aquilo que faz. Então, esse vídeo é um convite para a gente pensar sobre sobre a maneira como a gente dialoga com os outros. E eu dei aqui o exemplo do trabalho, mas os exemplos são múltiplos, vale para todos os lugares. Inúmeras vezes as pessoas querem se afirmar, elas querem mostrar que elas têm um valor. E por conta disso metem os pés pelas mãos, porque trazem ao máximo essa ideia bom, na minha comunidade isso tá valendo, vai valer em outras também. Então o meu convite aqui é pra gente pensar na maneira como a gente interage com os outros no nosso dia a dia. E o quanto os comentários que a gente produz podem trazer no outro insegurança, frustração, medo, isolamento. Veja, eu não estou dizendo aqui que a gente não pode falar nada, eu não estou dizendo aqui que você precisa adivinhar qual é essa comunidade em que o outro vive, quais são as regras desse outro. Mas quando a gente está falando de comentários pessoais sobre o outro, a gente pode evitar, a não ser que sejamos convidados a fazer aquele comentário. E eu estou dizendo isso para mim mesma, porque é inevitável, às vezes sem querer, se olhou, comentou. Mesmo às vezes um elogio, mas que é invasivo, que olha para o que é esse outro indivíduo. Então, para mim, a chave aqui é o respeito, a gente entender que esse outro vive possivelmente uma outra dimensão que a nossa, e que a gente não é capaz de entender quais são essas dores e como se expressa essa subjetividade do outro, digamos assim. Era isso que eu queria te falar hoje. Fui fundo mesmo. Fundo mesmo, pra gente poder atingir aqueles 30 mil likes. Espero que esse vídeo atinja aí vários corações. E se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever por aqui para acompanhar. Tchau, tchau!